o fundamental do César, que até hoje é a pessoa que eu melhor ouvi falar sobre amor. Todos os temas dele, todas as palestras, inclusive tem um livro que vai publicar, mas a forma como ele fala sobre o amor e sobre espiritualidade é muito bonito. São coisas outras. Muito bom. Eu estou falando do amor, porque não tem nada que dê mais brilho à vida, que dê mais sentido à vida do que o próprio amor. Né? Viemos do amor, vivemos do amor e rumamos para o amor. Não existe outro caminho, outro espaço que não seja o amor divino, e essa escola é a vida, a própria escola do amor. Quem é médium aqui? 2? Quase? Não, Sério. Mas eu me coloco mais na postura, quando trabalhei, agora eu não trabalho em reunião mediúnica, mas na função de dialogadora. E quem é sensível aqui? Sensível. É. Eu sou um pouco. Essa pergunta? Você se ofende fácil. De menina a gente entende bem, né? A mediunidade, ela tem, né, não sei se vocês... A gente levantou algumas possibilidades de mediunidade, né? Extensiva ou não, mas a intuição, a psicofonia, a visão dele, a audição, os sonhos. Há muitas maneiras da gente perceber o mundo invisível. Mas uma forma bem dinâmica e fácil da gente perceber, você já deve ter estudado a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Sim ou não? Sim. Para o capítulo dos espíritos, né? Mas Kardec mesmo nos afirma que, na verdade, eles nos comandam, nos influenciam por demais. E não nos influenciam senão pela nossa sensibilidade, pela nossa mediunidade. Então, quando nós estamos obsidiados com algum imposto, nós estamos nos utilizando ou permitindo que a nossa sensibilidade seja compartilhada, invadida ou até dominada por um pensamento ou por um sentimento de fora. Daí a necessidade da gente vigiar que pensa e orar para que esses pensamentos não ocorram. Então, nesses tantos tipos de mediunidade, a gente vai experimentar vários deles durante a vida. Nós vamos ser incluídos, e vocês que são mães, mulheres ou mães, não sei, têm essa sensibilidade ainda mais apurada. Né? Aquele sexto sentido de mãe, uma coisa que, se bem estudada, vai revelar essa hipersensibilidade e essa percepção de sentimentos que orbitam, né, a pessoa. Vamos ver isso. O que a gente pode falar? A mediunidade é uma coisa natural, que pode ser desenvolvida, mas ela não é uma herança, não é um dom divino que vai beneficiar um e condenar o outro. O que vocês pensam sobre mediunidade? Vai lá, o que você acha? É um presente, é um castigo, é um desafio? Eu acho que é um desafio. Desafio. E tu tem alguma sensibilidade? Assim, Tem. Desconfiança? Tem. Lida bem com isso? Te incomoda? Às vezes incomoda, às vezes eu sei lidar. E às vezes eu já me perco, né? Daí já deixo. Quem mais tem alguma? Percebe alguma presença? Eu já tive esse canal um pouco mais desenvolvido. Eu percebo que ele está um pouquinho mais fechado. Até por uma questão, não sei se de escolha própria, mas na questão mediúnica, eu acho que me afastei um pouquinho.
Você tem medo? Medo? No início eu tinha muito medo. Eu lembro que era o meu primeiro trabalho participante numa reunião mediúnica foi muito devagar. Primeiro foi só vendo como ocorria o trabalho, né? Depois de muito estudo. E eu lembro que no primeiro dia que eu me concentrei mesmo, eu escutei assim, Silvana, vamos trabalhar? E eu disse, não, não quero. Aí eu não quis dar a comunicação. Aí por isso que eu fiquei na função só da conversação, propriamente dita. Essa voz que te falou veio do invisível ou de algum colega? Não veio de nenhum colega. Veio do invisível? É. Te disse, vamos trabalhar? Isso, então é um espírito bom. Certo? Porque tem uns que dizem, cara, cai fora, esses caras são muito chatos. E esses são as pessoas. É o mesmo canal, é o mesmo aparelho que transmite uma música boa, uma música ruim, um programa bom. Isso é a mediunidade. É o mesmo canal que a gente pode estar pegando. Vamos trabalhar? Vamos fazer o bem? Mas não deixa esses caras que são os maus, esses caras são chatos. Não entra nessa, que eles vão te mentir, vão te enganar. Né? E, na verdade, a astúcia do plano espiritual, através de espíritos inferiores, eles não dizem que vão te enganar. Eles nos falam, vão me enganar. Aí parece que sou eu pensando. Vão me iludir. Vão me tornar fraco. Então, é como se eu pensasse aqui. Não dizem, como eu falando aqui do Arlindo, cuidado com esses caras que eles vão te iludir. É algo como se fosse próprio. Então, como é que a gente vai diferir, como é que a gente vai discernir sobre qual é a boa ou a má mensagem? O que você acha? Pode arriscar, pode errar, pode acertar. A gente tem que aprender juntos isso. A mediunidade é única em cada um de nós. Todos nós somos influenciados por todo o tempo. Vai falar bobagem. Nós dois somos ótimos nisso. E se deixar. Não, eu acho que eu tive bastante pensamento das pessoas. Porque eu já tive vários pensamentos e depois eu parei, opa, esse pensamento não é meu, não me pertence. O que você faz nessa hora? Aí eu tento conversar com Deus para tirar esse pensamento ruim, para as coisas, para a espiritualidade, para trazer de volta para o caminho certo. Mas já teve bastante período bem complicado. A gente é bem assediado, né? Mas principalmente quando a gente está em ruas escuras, úmidas, frias, o nosso coração se põe na defensiva, na tristeza, permite isso, vibra nessa sintonia, quem vai se aproximar da gente? São espíritos. Eu sei que eu estou bebendo, não dinheiro, não está vendo. E o que você faria para espantar essas más influências? Eu acho que por aí vigiar, né? Acho que mediunidade todos nós temos, todos nós somos médiums, né? A gente desenvolve canais, né? Tu colocou o desenvolvimento e vai muito além daquilo que a gente acha que é. A mediunidade é muito sério, porque leva você a pensar e fazer coisas que encaminhado por pensamentos de espíritos, sei lá, como se chama, isso tudo, como todo mundo chama isso. Eu posso contar uma coisa. Eu tenho uma filha que, por exemplo, nós estávamos casados, ela não gostou de trabalhar comigo. Eu sempre sentia e sinto, não adianta ela mentir para mim.
aniversário, eu fui com um amigo, eu quero ir lá, onde ela trabalhava, eu tinha uma academia, eu preciso ir lá, eu quero ir. Compro uma flor, compro um bolo, eu quero ir lá. E quando eu cheguei, ela me viu, ela começou a chorar, porque ela estava com problemas, viu? E ela disse, não tenho como mentir com a mãe. Essa é uma coisa assim que eu sinto muito. Outra coisa que eu fico em dúvidas, né? Com o tempo que eu tenho agora, às vezes eu estou trabalhando, eu trabalho na costura, né? Tenho confecção, e às vezes eu estou ali, não estou me sentindo bem. E daquilo eu começo a me arrepiar. Eu começo a sentir arrepios. E esse tipo de arrepio eu sinto que não é bom. Ali a máquina ou ela quebra alguma coisa acontece. Aí eu paro, eu saio dali ou ali mesmo. Eu respiro, eu faço também calor, não sei qual é esse calor. Peço o meu anjo da guarda, eu espiritual, eu rezo o meu monstro. Eu vou orando e daquilo o cabelo desce, parece que o cabelo fica assim. Né? Aí passa, aí eu posso voltar a trabalhar numa boa. E teve mais um episódio que até hoje me questiona. Isso faz, acho, uns 15 anos atrás. Uma cunhada minha, ela teve um acidente no banheiro, a gente encontrou ela não morta, mas ela veio aparecer horas depois. E umas primas dela que mora no Rio Grande do Sul, que mora em Pajeado, pediu para nós que era para a gente ir no centro espírita lá. A gente foi, e eu, a filha dela, o marido dela, o esposo, eu acho que nós ali muito. Ali encaminharam nós para uma médium, que ela trabalha com cabecista, mas são quase todos eles médicos. Eles atendem nas terça-feira. Então, são vários médicos, inclusive na época, a filha dessa médica, uma menina de 12 anos. E a gente estava nessa roda aqui, mas era sobre a minha cunhada. Aquilo a menina olhou e ela falou assim: tem uma pessoa atrás dessa mulher, eu estava de blusa verde, tá? Atrás dessa mulher verde, essa pessoa está com um cachorro na mão, assim. Aí o marido da minha sobrinha, filha dessa mulher que morreu, ele já começou a chorar. Ele descreveu a avó dele, que era muito grave. Aí ela falou assim, mas ela tem um recado para você muito importante, mas ela quer falar através dessa mulher que ele sabia. Eu estou assustada, falei, eu não. Ela falou assim, sim. Aí elas vieram em 2, 3, não sei, colocaram as mãos em mim. Mas eu comecei a falar tanto, mas eu pensei, que besteira. Mas eu lembro das coisas, mas assim, aquilo foi falando, né? Depois falando esse meu sobrinho tinha comprado uma moto, ninguém sabia que ele tinha uma relena, tinha combinado com o tio dele de ir com ele na praia, e mandaram uma menina pequena deles com a roupa no carro do tio dele, que era um direito. E ele e a mulher iriam de moto. E atrás de mim ela pediu que era para ele esquecer aquela moto. Ele vender aquela moto. Ele não quis pagar. Então, tipo assim, não tinha como eu saber, porque ninguém sabia. Ele também não ia contar para a gente, porque ele sabia que ninguém gostava da moto. E eu fiquei assim, mas fiquei em dúvida, aquilo me deixou bastante assustada. Tanto que depois eu não fui mais aqui. Vim morar para cá também, ficou muito longe para mim ir. Mas eu fiquei muito assustada, sabe? E fizeram todos chorar. Eu falei um monte de bobagem. Ele disse, não, mentira, não falou nada de bobagem. Tudo isso que tu falou, mas eu fazer. Quando você fala aqui de mãe e filha, você já traz uma experiência dessa sintonia fina que existe no teu coração e dela. Além daquele compromisso antigo, antes da nascimento, da encarnação,
você já tem essa ligação que é contínua. Né? Quando você falou ali antes que a agulha vai quebrar, você sente uma arrepio, geralmente quando a gente tem uma sensação de uma vibração negativa, o primeiro chakra que é atingido é esse aqui. Então a gente vai sentir um frio na barriga assim. Uma diferença de energias. Uma energia mais pesada que entra no nosso campo áurico, né? Nossa egrégora, nossa aura, e então isso adentra, assim como o passe é transmitido uma energia sobre essa energia que se propaga no espírito, energia boa, né, que vem do plano espiritual, de um espírito, entra pelo médium, se transforma na compatibilidade, né, com o que vai receber, um espírito passista paciente. Essa energia, então, toca, aumenta nessa nuvem de energia e vai procurar o local adequado. Se é uma dor, se é um sentimento, se é um pensamento, se é uma purificação, uma limpeza. Da mesma forma, quando a gente tem um choque com uma energia desalinho com a nossa, ou a gente vai sentir frio na barriga, uma repulsão, que é uma energia mais densa, ou a gente vai sentir um sono profundo, vai sentir um bocejinho. Quando a nossa energia está mais pesada e a gente entra num local mais adequado, uma energia mais limpa, mais equilibrada. Então, quando a gente entra nessa sala, já teve uma galera aqui que já passou uma figura espiritual por tudo. Já lavou as paredes, o chão, a atmosfera toda, com amor. Como é que eles fazem isso? Eles pegam um jato laser de energias, isso é feito por espíritos e através das próprias mãos, né? Desfazendo energias deletérias e tornando a atmosfera toda limpa. Então, aqui pode se manifestar espíritos maldosos. É o local que eu quero. Eles podem invadir aqui, não tem guardião na porta. Não, tem o guardião na porta, mas se eles estão necessitados de um atendimento, de uma palavra carinhosa, eles podem muito bem ser recebidos. Pode e deve. Tratamento, de repente, também. Perdão, Se eles precisarem de um choque anímico, por exemplo, o que é um choque anímico? iniciantes de precisar da energia do próprio médium para dar uma transformada, uma mudada na energia dele. Sei lá. Uma coisa é certa, a gente não tem a permissão para interferir na vida de outra pessoa, nem nos seus pensamentos. A gente pode colaborar com o exemplo, né, com o amor de Jesus. Né? Jesus atendia quem ele procurava, desfazia vários miasmas e vários pensamentos negativos quando a pessoa queria, quando a pessoa pedia e aceitava. Dizia a ele: vá e não erre mais dessa forma. Sai dessa estrada, sai desse caminho, muda teu comportamento. Mas ele próprio também dizia: puxa vida, a gente está aqui tentando mostrar o poder que o Espírito tem, que o ser humano tem, que todo filho de Deus tem, mas o mundo ainda não está preparado para isso. As pessoas não querem se curar. A verdade nem sempre é bem-vinda. O coração do homem adora uma ilusão. Então a gente pode sim colaborar, pode e deve emanar todo o amor possível, toda a instrução possível, mas a gente não tem condição de mudar senão a gente mesmo. Esse choque anímico é talvez, a minha compreensão agora, não explica assim não, talvez seja uma tentativa de interferir na decisão desse ser. Numa mesa mediúnica, Eu imaginei exatamente isso. Em algumas sessões que a gente
existia muito de espíritos forçados, trazidos para a recuperação. Que não queria alguém, mas que tinha que vir para poder receber esse choque. E tem momentos que voltam e não querem saber disso. Sabe aquele cara que está dando, aquele cara que mora na rua? Vem para cá, tem uma albergue, tem comida, tem banho, tem educação, tem uma cama limpa para você. Cara, não quero ficar lá. Numa mesa mediúnica, olha, não vou dizer que a maioria, mas grande parte, tão enraizado nesses pensamentos antigos, né, que muitas vezes não aceitam esse convite. Então, assim, até a questão do dialogador é uma tarefa muito delicada, muito sensível, de ter capacidade de conversar com ele, né? Não tratar como um irmãozinho, como um coitadinho. Eles são espíritos sofridos, calejados, machucados, alguns violentos, alguns maldosos. E quando eles põem os garrinhos de fora, olha, tem que ter uma corrente ao redor para dar sustentação. Aí sim a gente sai vendo. Há trabalhos que geralmente a equipe da casa controla, né, e vai dando corda, vai alimentando os trabalhos. E isso dá necessidade de uma união muito forte da equipe. Há quem pense que, eu estou só na corrente. Corrente é o que segura. O dialogador está lá na frente para ele não cair na água. Corrente é a potência de energia que alimenta de força, de coragem, os pensamentos que vão ser traduzidos pelo dialogador. Muitas vezes o dialogador vai estar acuado no campo, porque ele chega e diz, estão tentando na cara da gente, e nos mostra os nossos defeitos. E aí a gente se fragiliza. Por isso que a equipe tem que estar de mãos dadas, sempre em vista do amor. O amor mesmo a esse miserável que se apresenta com agressividade, que quer machucar, que quer ofender, que quer destruir o trabalho. Esses são trabalhos graves, duros, mas por isso mesmo são trabalhos riquíssimos. São trabalhos maravilhosos e que têm a condição, às vezes, de resgatar um espírito potente, forte, influenciador, porque atrás dele vem um monte de outros espíritos mais frágeis e que seguem aquela influência. Ele era uma bandeira que nós vamos destruir. Ordem. E aí pega todo o histórico escolar do amigo e começam a minar as suas fragilidades. Pegam o César. O César tem fragilidade aqui, ali, tem uma paixão aqui, tem outra paixão ali, tem um vício aqui, outro ali. Sabe? E fazem isso acentuado. E aí, num trabalho assim, muitas vezes eles expõem a fragilidade de um ou de outro membro do grupo. E aí, assim, a necessidade de muita união, da sintonia com aquele espírito, o anjo de guarda que está sempre junto com a gente, e toda a equipe espiritual que trabalha. Então, a consciência que a gente tem que ter no trabalho mediúnico e em qualquer trabalho espiritual é que jamais qualquer sombra destruiu uma faísca de luz. Não existe luz sem amor. Toda luz nasce do amor, da vibração do amor. Ele movimenta os átomos, todas as partículas que se fazem forma e que acendem. Espíritos de luz são espíritos que amam em abundância, em constância. Então, quando a gente se sente acuado, com medo, quando nossa vigilância percebe esses frios da barriga, esses arrepios, quando entra num lugar, é hora de então mudar essa sintonia e olhar para a luz. E usar esse canal para ouvir, para entender, para sentir o amparo desse espírito maior que nos acompanha, que é o nosso amparador. O nosso, e muitas vezes, daquele que está tentando nos prejudicar.
Então, aí nós nos fazemos luz. Nossa pequena luz sempre é. Quando a gente sente qualquer vibração negativa, a gente pode, pelo pensamento mesmo, iniciar pelo pensamento, depois parte para o sentimento. A mover a nossa energia de uma forma de espiral, uma pirâmide, ao redor da gente, e ali colocar muito amor, muito perdão. Como Jesus. Nós criamos um campo de força. Mas para proteger só a nós, para afastar inimigos, ou para iluminar também esses inimigos. Aí vem a questão do qual é o propósito da nossa mediunidade, qual é o propósito do nosso sentimento. Serve para quê? Ele é uma loteria que eu ganho e gasto sozinha, né? Ou ele é um recurso, é um valor que eu posso pedir e distribuir, criando saúde, criando educação, cultura, bem-estar. Então isso precisa estar bem definido na gente. E quanto mais a gente percebe isso e adota isso em nossa vida, mais nos aproximamos da luz, mais nos iluminamos por nós mesmos. Então é maravilhoso esse trabalho. Ninguém vai salvar ninguém pela sua mediunidade. Ninguém tem essa missão de salvar ninguém. Vocês acham que Chico tinha uma missão? Divaldo? O que vocês acham? Eu acho que era bem grande até. Uma coisa que me chamou bastante atenção aí, sabe, você falou dois. Tem uma frase que eu não lembro de que livro que eu li, que é: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Né? E aquilo, né? Se você pensar de forma ruim, você vai ter um resultado ruim. Se você for pensar de forma boa, você vai ter um resultado de forma boa. O que eu vejo hoje, né? Assim, a minha história começa quando eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu tenho 48. Esse ano vai completar 40 anos no espiritismo. Já fui para outras, para entender o outro lado da moeda, mas não adianta. Nada sempre espírita que me faz melhor, que faz bem, acho que me coloca mais para cima de tudo que eu faço no meu dia a dia. Né? E aí essa história é bem longa, mas foi uma tia da minha mãe, que ela já frequentava há anos, também, e ela falou um dia para mim, imagina, eu com 9 anos, eu só nem sabia o que era isso, né? Ela falou: você precisa ir. Não, melhor, você necessita aquilo, senão você vai sofrer lá na frente. E isso aí marcou demais, né? Mas quando a gente é criança, né, marca mais ainda, né? E aí, a partir daí, eu fui, obviamente, não tenho um estudo, assim, sempre estou lendo, sempre estou assistindo alguma coisa, mas nunca tive tempo para poder estar sempre ali unido com alguém, com uma casa, etc., para poder evoluir cada vez mais. Ótimo. Mas assim, como Jesus sempre dizia, né, amai os outros, tudo que a gente já sabe, então eu tento, pelo menos internamente, fazer isso. Não que eu preciso estar todo dia na casa, mas internamente eu consigo. Uma coisa que eu aprendi aqui, aprendi com a Ana, né, no Reiki, quando eu estou lá fazendo com alguém, né, são diversos sentimentos. Eu sou uma esponja. Então, assim, quando eu falei agora, né, eu tenho uma mediunidade aguçada, falei, não, eu tenho uma mediunidade aguçada, o que você se sentir um absurdo, se eu fizer, quando ele fala, não faz, e eu fizer, literalmente eu não faço. E é feio, né? É bem feio. E aí, assim, quando eu estou ali, eu noto que a pessoa é claro que a gente sabe, que chega com uma energia ruim, ela veio para cá para tentar resolver o problema, né? E aí, quando eu estou falando, ela percebeu, né? Como às vezes eu estou caindo, eu tenho que ficar me segurando ali, eu tenho que ficar me segurando, já falei para ela que às vezes dá uma vontade de bocejar assim, eu extremo, tudo que você já comentou até agora aí, acontece isso direto comigo também. E aí, o que você perguntou, eu acho que eles tiveram, eu acho que eles têm ainda essa missão, tá? Não é porque eles saíram do plano, eles vão continuar a missão, né? E eu acho que cada um de nós temos também uma missão, né? Depende daquilo lá, né? Pensamento, conduzir sentimentos, conduzir ações, ações e resultados. Bom, alguém que tem algum resgate na vida? Eu tenho vários, só para confessar, já não é necessário. Eu tenho vários.
Alguém tem aqui alguma reparação? Universidade, como é que é? Tem alguma prova? Uma coisa que é muito difícil na vida. Coisa que é difícil de abandonar, um vício, Cada um tem alguma coisa que é mais complicada. O outro parece ser simples. A gente, cara, não consigo ver, né? Eu sou procrastinado, eu sou não sei o quê, eu sou falador, eu sou isso, aquilo, eu tenho que mudar isso. E alguém que se considera um missionário, que tem alguma missão de fazer alguma coisa na vida, você tem uma missão aqui, você vai salvar alguém? Poxa! Sim. Não tem certeza ainda? Eu tenho certeza. Missão mais mães é bem fácil falar sobre isso. A minha missão é vocês. Tem muito resgate também na maternidade. Tem tem adolescências terríveis, né? Tem relações. A minha adolescência vai ter meu canal. Mas o que você falava aqui, Sandra, você falou duas coisas bem importantes. Pensamentos levam a sentimentos. Eu chego e digo para a Ana, tu é uma pessoa horrível. Então, tu já entendeu esse pensamento, mas tu já sentiu assim, porcaria, tu vai ver no corpo, vai ter outro. O teu pensamento já virou um sentimento. E aí você ecoou, não o que você pensou, o que você sentiu. Na mediunidade ocorre muito isso. Pensamentos que não são nossos nos influenciam e a gente reage. Porque a gente tem um campo de orgulho, de vaidade, de mimimi, de egoísmo. E quanto mais a gente tem desses patrimônios negativos, mais a gente reage com eles, como armas, não como escudos. E olha, se tem serzinho milindrado na vida, é espírita. Ou raça. Os outros, né? Nós aqui. Mas é bem importante a gente entender isso, né? Porque esses pensamentos que vêm muito rápidos, muitas vezes não são nossos. Mas cabe a nós discernir ou ter um freio para eles, para a gente poder, opa, isso não é meu, deixa eu passar. Alguém vem e nos agride, deixa eu passar. Porque se a gente guarda, acumula e vira uma bola de neve, e a gente quer ter uma resposta bem mais dura para devolver. E aí, aquele que lançou a primeira pedra ganhou. O intento dele era desequilibrar a gente. Então, é muito sensível isso, mas extremamente importante. Eu sou uma esponja. O que tu faz com tudo que tu suga? Primeira coisa, para começar a pensar coisas boas, falar com Deus, e etc. Para tentar se livrar daquilo mais não. Porque quando pega em mim, hoje eu posso falar que eu sou mais envolvido nisso, mas quando eu pegar a minha cama, e parece que você vai morrer. É bem estranho. Você vai morrer. Então, vamos fecha os olhos aqui, vamos dar uma injeção de anestesia, destruir aqui, isso. Aqui um algodão, vamos abrir o paciente, aqui a doença dele, pronto, eu vou comer a doença dele, vou eu ficar doente, na agulha eu vou puxar, pronto, ele está saudável. Eu quando eu escondo agora vou botar a doença. Certo isso? Acabou com o médico, acabou com o enfermeiro. Nem o médium pode, deve, recolher as influências de um acredito. Jesus jamais ficou doente com as doenças de quem ele trata. Nenhum médico toma para si a doença do seu atendido. Por isso, ele estuda muito, ele se prepara muito, ele vai de jaleco, de máscara, de luva, ele se protege para colocar todo o seu conhecimento no tratamento. E, se possível, o seu sentimento. Hoje,
hoje a medicina está adentrando o campo espiritual, está permitindo que o amor trabalhe ali e está percebendo a ação de espíritos bons. Né? A gente fala muito do Dr. Fritz, existem vários Fritz por aí, que trabalham, às vezes com o nome de pretos velhos, como nós humanos queremos melhor ou aceitamos melhor esse auxílio. Mas o médium, o trabalhador, entende qual Jesus emanar, está equilibrado, para emanar o bem, se não dele próprio só, animicamente só, né? Mas também com a legião de bons espíritos que assistem a uma casa ou que assistem a um grupo de trabalho. Então, essa energia sai daqui e vai fazer o bem que ela se destina. Esse bem acontece quando o paciente acorda, ou quando o espírito manifestante aceita. Muitas vezes precisa ser um choque de realidade quando o dialogador percebe a situação ou enxerga um quadro, uma cena, e ele percebe ali uma mãe atrás, ele percebe o espírito que veio auxiliar naquele resgate. Então, há que ter muita sensibilidade também, muito carinho, mas também uma firmeza proposital no dialogador. E com todos que estão na corrente, para melhor acolher e melhor orientar aquele espírito doente de ódio, doente de raiva, doente de ignorância sobre os fatos. Às vezes ele está 3 ou 4 encarnações, do encarnado, ele está sendo obsessor. Por uma briga que eu nem lembro mais. Mas aquele ódio continua. E aí vem sempre uma mãe, né? Sempre vem uma mãe para acolher. E é ali que espíritos endemoniados caem de joelhos e voltam para a redenção. São histórias magníficas, emocionantes, que põem todo mundo a chorar. Isso acontece quando a gente vai ficando pronto, né? Quando a gente vai se fortalecendo exatamente pelo estudo, pela união do grupo e pela sobriedade que se tem com o trabalho. Precisa essas mãos dadas sempre. Quando a gente dá a mão, quando a gente dá o coração a esse trabalho, ele é iluminado por esses maiores que estão sempre dispostos, atentos e presentes. Então, a gente nunca entra numa mesa mediúnica do trabalho sozinho. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é uma ingenuidade. Nós não vamos salvar ninguém, principalmente sozinhos. Mas nós podemos fazer parte de um grupo que tem auxiliar. Né? Se a gente remeter a Jesus, a gente vai ver um hiperespírito com bilhões e bilhões de anos mais de amor do que nós. Mas ele mesmo se voltava a Deus pedindo forças. E nós. Então, a gente tem essa equipe toda treinada por Jesus, esses que vêm nos traduzir esse amor pertinho da gente. Só voltar esse equipamento, sintonizar esse equipamento com esses bons espíritos. Mas o mundo faz muito ruído e as nossas paixões nos chamam para outras atenções pequenas. E a gente cede. E aí vem um pensamento aqui, não vou ser hoje, estou cansado, chegou alguém lá em casa. A gente vai botando empecilhos para ir desistindo devagarinho. Isso vai acontecendo, vai nos afastando. A vida ainda vai nos trazer, vai fazer alguém bater na nossa porta, tem vários problemas, que a gente pode ajudar lá também. E a mediunidade que a gente não pratica, não exercita ou não educa, aqui vai continuar onde a gente estiver. Mediunidade não foge, não deixa de ser mediunidade. O problema é que lá fora, a gente não é tão bom espírita quanto a gente é. Aqui a gente se comporta, os amiguinhos vão reparar, não é?
Aqui a gente não fala palavrão, a gente tenta policiar os pensamentos. Lá fora a coisa rola. Então essa mediunidade continua lá fora. E o que ela está atraindo? Esse imã está virado para onde? Daí o risco que a gente corre da má influência.